Graça e paz. Amém, povo de Deus. Quero agradecer essa oportunidade da apóstola Maria Nilza, do apóstolo Teobaldo, não é isso? Acertei? O nome dele é diferenciado. Meu nome é pastora Luciane, sou casada com o pastor Antônio, tenho 3 filhos. Sou pastora em feira, eu falo que é Feira de Jesus, e eu cheguei lá para fazer a obra do Senhor, e estamos lá nessa peleja junto com o Pai, amém? E estamos aqui entre irmãos, me senti em casa, viu? Glória a Deus. Queridos, nós não temos mais tempo para perdermos tempo, é tempo de nós estarmos com nossos ouvidos atentos ao que o Espírito Santo diz à igreja. Não temos mais tempo para birras, não temos mais tempo para ouvir a palavra de Deus e deixar que o comichão roube ela dos nossos ouvidos. Mas o Senhor Jesus, que breve virá, Ele está às portas, Ele está trazendo um amadurecimento sobre o seu povo. O povo de Deus ficou por muito tempo imaturo, bebê na fé. Mas é um tempo que é como se eu visse o Senhor, não sei quem vai aqui na roça, que quando você colhe o feijão, que leva lá para bater, e precisa tirar a palha do grão, e se coloca numa peneira, e aí faz o quê? Joga para cima e sopra. Para sair o quê? Sair o que não presta, sair a palha. Então o Senhor está fazendo isso no meio do seu povo. Ele está começando a separar. E vai permanecer, irmãos, aqueles que realmente conhecerem a Jesus. Nós não podemos mais levar uma vida cristã superficial, somente de ouvir falar. Mas é necessário cada um de nós conhecermos o Senhor face a face, porque o véu foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós temos liberdade para adentrarmos no Santo dos Santos e termos intimidade com o Pai. Esse é o tempo, essa é a hora, irmãos. Vamos nos atentar. Irmãos, e a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é sobre qual é a nossa motivação em estar na presença de Deus. Qual é a motivação das suas orações? A meninice, ela traz muitos prejuízos para o reino de Deus. A meninice, as emoções, a inconstância, as feridas, elas trazem para o reino de Deus um prejuízo muito grande. E que nós precisamos nos atentarmos a esse tempo que se chama hoje, para deixar com que o Senhor nos cure absolutamente de tudo que não agrada a Ele. Para estarmos preparados. Mas nós ainda experimentaremos um dos maiores avivamentos que a terra já teve. E isso vai vir, irmãos, da igreja sarada, curada, limpa pelo sangue carmesim do Cordeiro. E você está inserido nisso, porque se você não estivesse inserido no plano de Deus, você não estava aqui essa noite. Abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis 30. Gênesis 30. O Gênesis, ele é o livro do princípio, né? Gênesis é uma base que nós temos do princípio de tudo. Gênesis capítulo 30, versículo 1 a seguir. Quem achou diz amém? Opa, minha pastora, eu tenho até o horário anotadinho aqui, pode me dar? Pode botar aqui, por favor. Eu não pego, eu estou na ferradura. Na ferradura. Não é ligeiro. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Quem achou diz amém? Diz assim: Vendo, pois, Raquel
que não dava filhos a Jacó, teve Raquel o quê? Inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Queridos, diz amém. Ou misericórdia, né? Acho que está mais para misericórdia. A Bíblia diz que Raquel, esposa de Jacó, era estéril. E ela tem algo no seu coração que corrói ela todos os dias, que é a esterilidade, não poder ter filhos. E ela tem alguém do lado dela, do seu próprio sangue, que tem a madre aberta. E isso gera nela um sentimento corrosivo que se chama inveja. A inveja, ela é um sentimento muito nocivo, perigoso. E ela alimenta esse sentimento de inveja porque a irmã dela podia ter filhos e ela não. A inveja é tão grande que ela se desespera de tal maneira de pedir filhos ao seu marido, senão ela iria morrer. E Jacó, ele perde a paciência e diz a ela: eu por acaso sou Deus? Então, irmãos, o que é inveja? É o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. É quando a pessoa se sente incomodada porque a outra está bem, porque a outra está caminhando, porque a outra está frutificando, porque a outra está gerando. E isso acontece dentro da pessoa. É algo que ninguém consegue ver. Mas os frutos, ele começa a aparecer. É o desejo irrefreável de possuir o que é de outra pessoa. Raquel, ela tinha esse sentimento de inveja no coração dela, de possuir também o que a irmã dela possuía, que era ter filhos. E esse sentimento leva ela, nessa maneira, braçal, de querer gerar a força, fora do propósito de Deus. Ela fica tão desequilibrada que ela entrega a sua serva ao próprio marido. E ela diz assim: pega a Bila, que ela vai ter filho e ele vai ser gerado nas minhas pernas. Uma gestação forçada. Queridos, essa ideia dela de ter filhos forçados, ela vem trazendo transtornos um em cima do outro. Ela entrega seu marido para a concubina, ela entrega o seu marido ela vende ele para sua irmã novamente, e ela vai criando um transtorno em cima do outro, que antes de Deus se lembrar dela, Jacó já tinha 7 filhos. 7 filhos. E você vai ver o nome dos filhos de Jacó, é tudo envolvendo emoções. É a humilhação, era o que Deus não se lembrou de mim. Então nós devemos, igreja, fazer uma autoanálise de como está a nossa vida aqui dentro. Não é a vida do outro, porque do outro é muito fácil de você chegar para alguém e falar: fulano está assim, assim, assado. Mas nós temos que parar e olhar para dentro de nós e ver qual é a motivação dos seus pedidos para com Deus. Será que a sua vontade é de estar no lugar de outra pessoa? Nós vivemos num mundo tão imediatista, onde as pessoas estão sendo baseadas por esse bichinho aqui, ó, o celular. Quando a pessoa olha na internet, uma pessoa com carro, a outra aluga aquelas mansões para fazer marketing, né, digital, aí a pessoa vê aquela outra com aquela casona enorme, e vê com aquele carro, e a pessoa fica doida: eu também quero, e a inveja cresce, aí a pessoa fala: não, eu vou ter a trancos e barrancos. E aí, irmãos, onde começam muitos problemas na vida de pessoas.
E aí é onde que Deus fica fora de algumas coisas que nós queremos fazer na força do nosso braço. Então você vai ver um transtorno todinho na vida de Raquel e de Jacó, por causa de um sentimento nocivo e de uma falta de maturidade dela em relação ao seu desejo. Aí vamos lá em Gênesis agora, 22. Diz assim, quem achou diz amém? Lembrou-se Deus de quem? De Raquel. E Deus a ouviu e fez o quê? E abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho. E disse, tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse a Jacó a Labão, deixa-me ir que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido. Ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Quando Deus lembra de Raquel, é algo que vem do céu. É algo que foi preparado por Deus para aquela vida e para aquele tempo. Quando as coisas de Deus, irmãos, acontecem na nossa vida, sem a força do nosso braço, flui. A Bíblia diz que Jacó trabalhava para o seu sogro Labão. E Labão, todo momento, mudava o salário de Jacó. A todo momento, Labão queria passar Jacó também para trás. Mas quando o projeto de Deus vem sobre a vida de Raquel, no tempo de Deus, ele sai do cativeiro. Porque tudo, irmãos, que é feito pela força do nosso braço, traz no reboque dor e sofrimento. Mas quando é no tempo de Deus para a nossa vida, irmãos, o cativeiro é quebrado. As coisas começam a fluir, a acontecer naturalmente. Mas você sabe por que Raquel, ela foi influenciando seu marido a ter mais filhos? Porque ela não quis esperar o tempo de Deus para a vida dela. Não é fácil, irmãos, nós esperarmos o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus para nós passamos por tratamentos. Passamos pelo sacode do Senhor, pelo limpa do Senhor, até que o fruto dele se manifeste de uma maneira natural e transbordante sobre nós. Então, a vontade de Deus para mim e para você é que possamos gerar aquilo que vem dele para nós. Isso vai te trazer alegria, isso vai lhe trazer paz, isso vai lhe trazer quebra de cativeiro. Eu te pergunto agora, quantas vezes você precipitou algo na sua vida que não era aquela hora? E você pagou caro por isso? Quantas vezes você desejou algo porque alguém tinha e você quase endoidou para ter também, e aquilo ali lhe custou algo muito caro? Isso acontece, irmãos. Por isso que nós devemos estarmos atentos ao que Deus quer fazer através da nossa vida, porque Ele é fiel. Vai lá no livro de Provérbios 27, 4. Quem achou diz amém. Cruel é o furor, impetuosa a ira. Mas quem parará perante o quê? A inveja. É algo muito nocivo e corrosivo, que vai comendo de dentro para fora. Muitas vezes,
As pessoas falam, nós somos pastores, a pessoa fala, pastor, eu estou sendo invejada. Fulano me invejou. Mas eu quero ver alguém falar assim, rapaz, eu invejei algo de fulano. E uma das coisas mais cobiçadas hoje em dia, principalmente no reino, se chama algo que é unção. A unção, ela é muito cobiçada. Tanto pelo inferno como pelas pessoas. Só que para chegar à unção, é necessário o pagamento de um preço. E só quem recebe sabe. E só quem passa pelo tratamento do Senhor sabe. Que a unção, ela não é liberada de graça. Ela tem um preço. Esse preço é de acordo com o que Deus tem na vida de cada um. Então, irmãos, não adianta nós cobiçarmos aquilo que não é nosso, aquilo que não é para o nosso tempo, aquilo que não é a vontade de Deus para nós. Viva seu tempo, passe o seu período, esteja orando, seja feliz, porque Deus está fazendo algo na vida de alguém. Esteja feliz porque o seu irmão está crescendo com o Senhor. Seja feliz porque Deus está usando os seus pastores. Seja feliz porque Deus está usando os levitas. Seja feliz porque Deus está usando o coral. Fique feliz porque o irmão está crescendo. Fique feliz porque Deus está trabalhando no reino. Não precisamos mais, irmãos, nesses dias, desse sentimento corrosivo dentro do povo de Deus, porque isso está minando. Quando um começa a crescer, o outro fala, não, eu quero aquele lugar que era dele. Eu que devia estar lá. Não, irmãos, você deve estar aí onde Deus te colocou, porque Ele conhece o coração. Então é um tempo que Deus está trazendo sobre o seu povo cura. Cura interior. Cura das emoções. Aquela mulher, ela se sentia, irmãos, desprezada, porque ela não podia ter filhos. Ela se sentia rejeitada. Ela se sentia um nada. E muitas vezes o maligno, ele lança isso sobre nós. Você não é nada. Você não vai prestar para nada. Eu vim de um lar muito conturbado. Meu pai era alcoólatra. Então ele bebia todos os dias, principalmente sexta, sábado e domingo. Então a nossa casa era um pé de guerra. Chegava final de semana lá em casa, era a mesma coisa de você estar numa guerra de gangues. Lá em casa era assim. Então era uma violência diária, né? Uma violência. Meu pai espancava minha mãe. Então a gente veio de um lar muito conturbado. E de palavras muito severas na nossa vida de filhos. Então eu me lembro que meu pai falava, vocês não vão dar para nada. Vocês vão virar tal coisa. E aquelas palavras lançadas todos os dias sobre nós. Mas a partir do momento, irmãos, que a luz de Deus brilhou na nossa vida, que Jesus entrou dentro de nós, nós fomos curados dos traumas, dos complexos, das doenças, das enfermidades, dos desejos pecaminosos, de furtar, de roubar, de querer fazer algo que não agrada o Senhor. Isso tem que ser real na nossa vida. A nossa vida cristã, irmãos, não pode ser mais uma fantasia. Não pode ser um rótulo. Tem que ser vivida. Nós somos carta viva do Senhor. Onde você chega que você diz que é um cristão, você se torna uma carta viva de Jesus sobre a face da terra. Por isso que nós, como igreja, irmãos, devemos sermos curados. Devemos ser os melhores funcionários, os melhores patrão, a melhor esposa, os melhores filhos, porque nós temos a vida de Deus em nós. E Ele deu esse poder, essa capacidade de sermos curados e restaurados todos os dias da nossa vida. Você sabe, irmãos, que essa igreja ainda vai crescer muito, pastora. Vai. Você já viu aquele ditado que o vinho fica bom quando ele fica mais velho? Porque Deus está trazendo um tempo de cura sobre este lugar. Não vai mais ser saqueados. Não serão mais roubados.
Porque um preço tem sido pago para que essas portas estejam abertas. Será um tempo de restituição. Um tempo de restituição. Porque não haverá mais, no meio do arraial, o sentimento corrosivo da inveja, da divisão. Mas Deus está trazendo sobre este arraial um tempo de unidade, um tempo de união, onde vocês irão trazer juazeiro para os pés de Jesus. Em nome de Jesus. A pastora pode falar, Senhor, será que eu tenho força? Tem, porque Deus está renovando tuas forças todinha. Tu e do teu esposo. Vão ficar igual as crianças de jovem. Vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Deus está fazendo algo novo aqui. Irmãos, quando o nosso propósito não é baseado nas nossas emoções, nas nossas infantilidades, na inveja, as coisas amarram. Mas quando o nosso propósito casa com o de Deus, as coisas começam a acontecer. Quando o seu propósito for o propósito de Deus, as coisas começarão a fluir de uma maneira extraordinária. Você sabe por quê? Raquel fez tanta coisa na força do braço, porque o propósito dela não era o propósito de Deus para aquele tempo. Mas quando você entende que o seu sonho se casa com o sonho de Deus, aí, meu irmão, flui tudo. Vamos lá em 1 Samuel 1. Vai lá em 1 Samuel. Eu queria um pouquinho de água, gente. Tá aqui? Ah, eu já bebi, né? Já fiz para beber de novo. A garganta está seca. Primeira Samuel, capítulo 1. Minha irmã até ministrou aqui essa palavra. Capítulo 1, versículo 8. Quem achou diz amém? Vamos lá. Então diz assim. Então Eucana, seu marido, lhes disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, Não sou, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. E disse ela, acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantava-se de madrugada e adorava perante o Senhor. E voltara e viera à sua casa e a Ramá, Eucana conheceu Ana e sua mulher. E o Senhor lembrou-se dela.
E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia, ele o tenho pedido ao Senhor. Quando Raquel pede um filho, ela pede ao homem, que nada pode dar. Mas Ana, na sua dor, na sua esterilidade, também com uma opositora, uma pirracenta que era Penina, ela pede a quem? A Deus, que tudo pode fazer para aquele que nele espera. O segredo, irmãos, é você entender que o que você precisa é uma oportunidade para Deus te favorecer no milagre. Porque Deus precisava de um profeta e ela de um filho. Mas ela não deixou que aquela dor, aquela situação que ela estava vivendo impedisse ela de crer que Deus poderia fazer. Então ela vai com sabedoria, faz um voto com Deus. Se o Senhor me dá, eu te dou. E vamos ver lá o que aconteceu na vida dela? Rapidinho aí, 1 Samuel 2, 5. Quem achou diz amém? Sim. E os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve quantos? 7 filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Então aquela mulher que não tinha nenhum, passou a ter quantos? 7. Porque tudo aquilo que você faz no propósito de Deus, não vai ficar só nenhum. É multiplicado, é abençoado. Então, queridos, Deus quer transformar a sua vida através daquilo que você também sonha. O interesse de Deus é que você entregue o seu sonho, o seu propósito na mão dele. Será que você não vê que pela sua mão está escorrendo? Entregue na mão de Deus. Faça um voto com Deus, faça um propósito com Deus, e eu quero ver o Senhor não mudar a tua sorte. O nosso Deus, Ele vive, Ele reina, Ele ainda faz milagres, Ele faz sinais, prodígios e maravilhas. Então, se o sonho para você está impossível, porque tem coisa, irmãos, que o dinheiro não pode comprar, que as mãos humanas não podem fazer. Tem que ser concedida dos céus. Então, que o Senhor hoje renove a sua fé, de você viver o propósito de Deus. Não o propósito da vida do outro, mas o que Deus tem para a sua vida. Comece a olhar para você e o que Deus tem para você hoje. No nome de Jesus. Amém?